Sejam bem-vindos à segunda videoaula de Python. E, bom, eu sou Artija72 do blog projeto ccp.blogspot.com. Na verdade, o que a gente está tentando fazer com esse blog, antes de começar, eu gostaria de explicar que eu não expliquei na primeira videoaula, é incentivar um pouco a cultura da programação. Cultivar um pouco, incentivar e tratar de ensinar um pouco que a gente sabe e também poder aprender com os que sabem algumas coisas que nós não sabemos, com muitas coisas que nós não sabemos. Bom, este seria o blog, então, diferentes sessões, como eu estava dizendo, ele está dividido na sessão de Python. Aqui no início ele está explicando como fazer uma sugestão de conteúdo ou de videoaula ou o que seja por e-mail, assim como perguntar pelo e-mail também. A gente prefere responder por e-mail porque é muito mais fácil do que estar buscando comentário por comentário uma dúvida ou uma sugestão. Então, assim sabendo, a gente pode dividir bem o material quando ele chegar no e-mail. E bom, aqui estariam sendo postadas as videoaulas. No nosso caso a gente só tem apenas uma por enquanto, mas vão continuar aparecendo mais. Na seção de download, temos download de apostilas por um lado, seriam apostilas de diferentes linguagens de programação. No nosso caso a gente tem Python em português e Python em espanhol. Gostaria de aclarar que a maioria dos tutoriais é de Python 2.4 a 2.7 e nós estamos trabalhando com Python 3.3, onde existem algumas pequenas diferenças. Bom, no nosso caso aqui em ferramentas temos então os compiladores ou intérpretes de Python, no caso, desculpe, eu selecionei pequeno, aqui seria Python Interpret. Ele está disponível no site oficial, você pode fazer o download da versão que você quiser. E o Pygame, que seria uma biblioteca destinada à criação de jogos, estaremos utilizando mais adiante. Bom, no blog seria isso. Vamos dar início à segunda videoaula. Eu gostaria de mostrar primeiro o que aqui vai ser feito. O programa é bastante simples. Ele pede um número. Se a gente escreve qualquer coisa que não seja um número, ele vai mostrar exatamente uma mensagem de erro que diz que não é válido, é um número válido. Enquanto que se a gente escreve um número, ele vai dizer se ele é par ou ímpar. Bom, antes de começar isso, vamos ter que conversar acerca de um tema. O primeiro de todos seria um que eu esqueci na última videoaula, que é explicar que print olá mundo com minúscula na função print é diferente de um print com maiúscula. Por quê? Simples. Você pode ver na cor que print está numa cor meio roxa ou violeta, enquanto o print com maiúscula está em preto mesmo. Isso é porque o print com minúscula é uma função reservada do próprio Python, e o print com maiúscula pode ser um nome de variável, de função, de classe, mas se recomenda não utilizar, já que poderia ter confusão na hora que outro programador for agarrar o código. Bom, vamos dar início então, também falando um pouco de variáveis. Uma variável é um espaço reservado na memória para guardar informação. Essa informação pode ser um número, um texto, um objeto, etc. Depois, bom, vamos pensar um pouco mais. O que mais temos para comentar? O if. O if é uma estrutura que vai ser utilizada neste programa bastante básico e simples. O
que ele faz é fazer a pergunta se algo é verdadeiro ou não. No caso, se a gente coloca isso, a função vai ser verdadeira. No caso, ele vai executar os códigos que temos aqui. No caso, essa mensagem de que 7 é igual a 7. Se não fosse verdadeiro, poderíamos ter uma cadeia ali. Desculpa, vamos mudar então aqui a condição, que é a mensagem de texto 7 é igual a 9. Depois a outra, e seria que 7 fosse igual a 8. Vamos mostrar então uma mensagem: 7 é igual a 8. E o último caso seria o else. Bom, e por último o else, que seria o caso negativo de todos. Agora vamos escrever a mensagem: 7 não é igual nem a 9 nem a 8. Bom, vamos explicar então um pouco. Aqui o que temos é uma condição, no caso 7 se é igual. Vamos explicar a diferença aqui também. Bom, a diferença entre igual e igual é que o igual é para guardar a informação do lado direito na variável do lado esquerdo. E o igual na verdade é uma comparação, se algo é igual ao outro. No caso, se 7 é igual a 9 ou se 7 é igual a 8. Bom, o if então seria este. No caso, ele não faria essa seção de código, porque o 7 não é igual a 9. Elif seria um else if, uma forma de continuar perguntando no caso de que a pergunta acima não for verdadeira. Se ela fosse verdadeira, toda essa parte se pularia, se faria somente a parte do if. Bom, o elif, se 7 é igual a 8, ele pergunta. O caso é negativo, então ela não faz essa parte do código, também entra no else. O else então é todas as possibilidades que não foram definidas em cima. Isto é, no nosso caso temos que 7 é igual a 9 ou 7 é igual a 8. Se não é igual a nenhum deles, vai mostrar a mensagem: 7 não é igual nem a 9 nem a 8. Bom, acho que ficou claro. Qualquer dúvida, um e-mail a projetoccp@gmail.com com o assunto Python-dúvida. E bom, no texto você faz a pergunta e explica o que aconteceu, porque não entendeu, etc. Bom, e vamos continuar então. Depois temos o input. O input, como eu expliquei meio por cima, ele espera que o usuário aperte uma tecla. Só que ele tem uma função bastante interessante quando ele está trabalhando com variáveis. O input junto com variáveis, por exemplo, variável igual input, o que ele faz é esperar o enter, ou seja, toda a informação que o usuário escrever até o enter vai ser guardada na variável. Uma forma da gente ver isso seria variável igual input print variável. E bom, vamos colocar input aqui para esperar e poder ver a mensagem. Vamos colocar com módulo, aceitar. Vamos colocar exemplo input.py. Aqui começa o programa. Não acontece nada porque ele não escreve nenhuma mensagem, mas se a gente escrever algo e apertar enter, o programa vai escrever justamente isso. E continua. E ao apertar enter de novo, ele finaliza o programa. O que está em preto é o que eu escrevi, enquanto que está em azul é a resposta do programa.
Bom, continuando também, o input ele pode trabalhar com mensagens. No caso, se eu colocasse aqui dentro do input uma mensagem, escreva algo. Então ao dar rum e aceitar para salvar, o primeiro que acontece é escrever algo. Note que ele fica bem perto aqui do algo, o cursor, porque eu não dei espaço aqui. Ou seja, é a mensagem tal qual está dentro do input. Se recomenda sempre dar um espaço. Bom, escreva algo, vamos escrever qualquer coisa. A gente aperta Enter e aí aparece exatamente o que a gente escreveu. Isso seria sobre o input. E, bom, a função int, que a gente vai usar bastante, ela converte uma variável ao formato inteiro. Então, a forma correta seria int, e a variável aí dentro também pode trabalhar com int de input. E dentro do input também a mensagem, se for necessário. Mensagem. E ainda assim no começo uma variável. Bom, assim o que ele faria é converter a mensagem a inteiro. Lembre-se, nunca se pode converter um texto a inteiro se ele não for um número somente. Ou seja, se você tentar converter a letra A a um formato inteiro, ocorrerá um erro. Bom, e depois temos uma equipe, por assim chamar, que é o try e o except, tá? O try e o except funcionam como uma equipe, isto é, dentro do try a gente vai escrever o que é para ele tentar. Por exemplo, tentar converter número igual int de input, tá? Vamos colocar aqui, escreva um número inteiro. Em exceção, seria no caso de que não fosse possível realizar isso. Por exemplo, print. Aqui vamos colocar algo, value error, que significa que é um erro de valor. No caso de um erro de valor, mostraria então a mensagem: este não é um número inteiro válido. Bom, vamos ver então como ficaria. Vamos colocar novamente o input aqui para esperar a resposta do usuário para finalizar o programa. Vamos lá então. Escreva um número inteiro, este número inteiro não é válido. Bom, no caso é a única coisa que ele faria, não? Ele pede um número inteiro, e se o número não é válido ele finaliza o programa, ele simplesmente mostra a mensagem. Se o número fosse válido ele não faria nada. Bom, vamos então começar com o nosso programa. Antes disso vamos explicar o while, já estava me esquecendo. O while é algo parecido ao if, só que tipo, o while, se bem tem uma sintaxe parecida, que é o while expressão, dois pontos, isso significa que enquanto a expressão for verdadeira, ele vai ficar dentro do bloco de programação, isto é, vamos fazer algo assim, while true, e aqui vamos colocar print rolar, tá? Input número igual input, depois um if número igual a 0,
break, tá? O que faz isso então? While true seria sempre que verdadeiro, ou seja, vai fazer sempre vai mostrar olá e vai pedir um número, vai esperar que você ingresse algo. Caso vamos escrever aqui a mensagem, ingresse um número e bom, um if para verificar o número que foi ingressado e um break no caso que ele tenha sido tenha sido zero. Bom, print adeus e um input, tá? Vamos ver o programa funcionando só para ter uma ideia. Desculpa, como eu estava falando, tem que ser igual para comparar. Vamos lá com o module. Save. Aqui diz ingresse um número. Bom, vamos ingressar 5. Ele vai continuar fazendo. Quando a gente ingressar qualquer coisa que não seja, como eu disse, um 0, ele não sai. Teve um erro. Como eu estava dizendo, o número teria que ser 0, mas quando ele lê o input, ele vai converter em texto. Para evitar erros e isso, vamos simplesmente colocar aqui entre coisa simples, entre aspas comum, desculpa, um module, aceitar. Aí começa de novo, 5, asas da 98, 0, adeus, ele sai do programa. Bom, isso seria um programa simples com while. Se você não notou, ele mostra a mensagem, ele guarda um número, no caso seria um texto, mas isso está por não fazer a conversão. Minha bateria está acabando, um segundo que eu vou conectar aqui e já volto. Agora sim, está conectado. Começando de novo aqui então. Bom, como eu disse, o while ele que faz é realizar todo este bloco de programação até que ele encontre um break, ou no caso, se a condição deixa de ser verdadeira. No caso aqui, como diz que é verdadeiro, ele vai ser verdadeiro sempre. Bom, vamos dar início então ao programa. Vamos começar então definindo... Bom, isso tem a função module, ou módulo, que é representada com o símbolo de porcentagem. Ela é uma função matemática. E o que ela faz é devolver o resto de uma divisão. Vamos ver aqui. Vamos pedir aqui para mostrar o Python Shell. Vamos provar o module. 4 module 2 é 0. 3 module 2 é 1. 6 module 2 é 0. 5 module 2 é 1. Bom, o que isso significa? Que existe um padrão nos restos. Sei que fica estranho, mas bom. No que sobra da divisão inteira entre um número par por 2 ou entre um número ímpar e 2. Isto é, um número par, módulo 2 sempre vai ser 0, e um número ímpar, módulo 2 sempre vai ser 1. Então aqui a gente começa a desenhar o programa em cima dessa características dos números pares ou ímpares. Bom, vamos lá então, comentando o código como sempre. Programa par, impar. E vamos começar então com a mensagem, que é o mais fácil de fazer. A gente precisa de uma variável número que vai ser igual ao inteiro de uma entrada. Então temos um input, e esse input tem que mostrar uma mensagem. Essa mensagem vai ser escreva um número inteiro, tá? Bom, essa é a nossa mensagem. Escreva um número inteiro. Ele vai ser guardado num
uma variável chamada número. Bom, para continuar então temos um if número módulo 2 é igual a zero. Lembre-se, se o resultado do resto de uma divisão entre 2 é zero, o número é par. Então vamos mostrar uma mensagem dizendo que o número é par. O número é par. Bom, no caso contrário, ou seja, else, mostrar o número é impar, tá? Bom, aqui vai começando a nossa estrutura. Vamos então comentar o nosso código para manter ele sempre organizado. Variável número igual inteiro da entrada do usuário. Você comente o código do jeito que ficar mais fácil para você. Eu dou recomendações de comentários, porém você pode modificar ele, o programa em si, mais que nada as mensagens e a lógica, você pode adaptar ao seu desejo. Aqui no caso esse comentário seria: se variável número dividido 2 tem resto 0, mostro o número é par. Se não é 0, mostra o número é impar. Bom, vamos lá então com o módulo. Ele pede para guardar. Lembrando que o nosso programa é o exemplo input pi. E bom, aqui ele pede um número inteiro. Se a gente escreve em 5, ele diz que o número é par. Mas o que acontece se a gente escreve A? Como eu falei, dá uma mensagem de erro dizendo que não é inválido uma letra ou um texto para conversão de inteiro de base 10. Verifique aqui value error. Esse é o erro que a gente vai utilizar no except. Bom, como corrigir isso? Agregando um try na frente. Try e except. Como a gente faz isso então? Print este não é um número inteiro válido. Bom, mas se isso fazer só uma vez, ele não corrige o nosso erro. Ele vai cometer o erro aqui, ele não vai poder seguir com a estrutura aí. O que a gente tem que fazer então? Colocar tudo isso dentro de um while true, tá? A gente dá um while true, a gente sobe tudo. Não esqueçam de dar tabulação sempre, manter a ordem, porque o Python é estrito com isso. Tipo, se não tiver a tabulação, ele não reconhece o que é o while, o que é try, o que é if. Então a tabulação é essencial no programa Python. Bom, aqui o que acontece? Ele tenta isso. Se ele conseguir, parabéns, temos que fazer um break. E se ele não conseguir, o que acontece? Ele vai para except. E o except tem que ter aqui value error. E aí tá. Estaríamos cobrindo essa parte do programa. Quando ele finalmente sai do while, é quando ele rompe com isso. Um segundinho que eu vou verificar o outro código. Eu acho que não lembro se é o break ou não. Sim, vai o break embaixo do número. Bom, aqui tem o break, como eu estava dizendo.
Bom, vamos lá então. Vamos dar run com module. Ok. E aí começa. O que acontece? A gente coloca um A. O número inteiro não é válido. A, o número não é A. Qualquer texto. 95.25. E aí ele diz que o número é ímpar. Como você pode ver, ele mostra a mensagem sempre que não é ingressado. Quando finalmente é ingressado um número inteiro válido, ele mostra a mensagem do final se é par ou é ímpar. Este seria o programa, então vamos terminar de comentar o código. Enquanto é verdadeiro, tentar número igual inteiro. Aqui tem um comentário, ele foi lá para baixo. Esta aqui é a mensagem de lá de cima. Esta aqui é a mensagem. O comentário, desculpa. O break seria quebrar. Quebrar, ou no nosso caso, quebrar o while, isto é, sair do while. E a exceção seria se é encontrado um erro do tipo value error, mostro este não é um número inteiro válido. E bom, este seria o nosso programa terminado, totalmente comentado. Gostaria de agradecer a você por comparecer nessa videoaula. Eu sou o Artiga72 e somos do CCEP. Bom, muito obrigado a todos novamente e espero vocês lá no blog projetoccep.blogspot.com. Tenha uma ótima aprendizagem. Até mais.